período histórico de 1945 a 1960 é caracterizado como democrático no Brasil. As eleições presidenciais de 1945 elegeram pelo voto direto o presidente Eurico Gaspar Dutra, que em 1946 aprovará a Constituição Federal. Este histórico engloba uma grande heterogeneia na sociedade brasileira, marcada por um contexto sociopolítico-cultural de início da industrialização pesada no país. A eleição presidencial brasileira de 1945, realizada no dia 2 de dezembro, foi a 14ª eleição presidencial e a 12ª direta, mas é considerada a primeira eleição presidencial verdadeiramente democrática da história do Brasil, durante a República Velha. Muito embora as eleições presidenciais fossem diretas, os resultados não eram confiáveis. Praticamente não houve acusações de fraude no pleito de 1945 e seu resultado foi acatado pela totalidade das forças políticas da época. Após quase 10 anos de ditadura, em 1945, os brasileiros reencontravam-se com a democracia e elegeram o general Eurico Gaspar Dutra, o candidato do Partido Social Democrático, como presidente da República. Era o início de um regime democrático que duraria 19 anos, sobrevivendo entre diversas crises políticas, diferentemente do que ocorrerá na eleição presidencial brasileira de 1934. A eleição presidencial de 1945 foi uma eleição direta. Além disso, em 1945, pela primeira vez, as mulheres votaram para presidente no Brasil. A eleição de 1960 se caracterizou por grande participação, muitos comícios e uso dos símbolos como as vassouras, adeptos de Jânio, chamados de janistas, adeptos de Lote, o trevo, adeptos de Ademar de Barros, chamado de ademaristas, e a utilização maior da TV como meio de propaganda. O direito ao voto foi permitido e todos os brasileiros com mais de 18 anos, de ambos os sexos, mas os analfabetos eram proibidos a votar. Foi determinado também que a eleição para presidente e vice-presidente ocorriam de forma separada. A União Democrática Nacional, UDN, foi contra a transferência da capital nacional do Rio de Janeiro para Brasília e convocou uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar irregularidades na construção de Brasília, em 1958. Essa CPI foi protelada até a inauguração do novo Distrito Federal em 21 de abril de 1960. Juscelino teve de lidar com outra revolta militar, a Revolta de Aragraças, 3-4. Foi uma revolta militar que se iniciou em 2 de dezembro de 1959, feita principalmente por militares da aeronáutica e exército ligados a militares que já participaram da revolta do Jacarecança. A revolta reuniu oficiais da Força Aérea Brasileira, FAB, e do Exército Brasileiro, além de alguns civis, chefiados pelo maior aviador Haroldo Coimbra Veloso e pelo tenente-coronel João Paulo Moreira Bruni, contra então o presidente da República Juscelino Kubitschek. O estopim que culminou com o primeiro sequestro do avião do país foi o jato de Jânio Quadros recusar-se a concorrer ao cargo de presidente, como candidato apoiado pelos partidos de oposição. Os rebeldes acusavam também o então governador gaúcho Leonel Brizola de liderar uma conspiração comunista no sul e ameaçavam levar para o paredão os que tripulavam sobre a miséria do povo. A intenção era bombardear os palácios das Laranjeiras e do Catete, no Rio, e ocupar as bases de Santarém e Jacarecanga, no Pará. O levante não conseguiu adesões e o político Carlos Lacerda, da UDN, considerado um aliado do movimento, não apoiou os rebeldes e ainda os denunciou ao ministro da Guerra. Os insurgentes ficaram isolados e a rebelião foi sufocada pelas tropas legalistas em apenas 36 horas. Os líderes fugiram de avião para o Paraguai, Bolívia e Argentina, e só retornaram ao Brasil no governo Jânio Quadros. Brasília foi erguida no meio do cerrado em menos de 4 anos, a partir de uma concepção modernista de urbanismo e arquitetura. A cidade foi o ápice do projeto de desenvolvimento do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1956 a 1961, conhecido pelo lema 50 anos em 5. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, contra as potências do eixo, provocou uma dolorosa contradição
soldados brasileiros matavam e morriam na Itália em nome da democracia, mas sua pátria vivia sob o regime ditatorial. O Brasil, embora na época estivesse sendo comandado por um regime ditatorial simpático ao modelo fascista do Estado Novo, getulista, dos países do eixo, acabou participando da Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, junto aos adversários os países aliados.